Mari, então assim, ó, vamos já para a primeira pergunta, né, que já Uhum. é de cara, né? Então vamos lá. A gente tem a cesariana e a gente tem o parto vaginal, né? Então, como é que funciona essa escolha, né? Quando a gente Uhum. tem ali a paciente durante o pré-natal, como que funciona na prática, no dia a dia ali, a Uhum. escolha entre a cesariana e o parto vaginal? É um conjunto, assim, de ética, né, autonomia e indicação médica. Então a gente Uhum. tem que fazer um equilíbrio aí de todas as situações, né, e eu acho que, assim, sempre muito importante ao longo do pré-natal a gente ir conversando isso. As pacientes, elas mudam muito de ideia também conforme o pré-natal, às vezes no início, quero, o parto vaginal, quero tentar o parto, tem aquela imagem muito lúdica, assim, né, do que é o parto, vou fazer analgesia, não vou sentir dor. E muitas vezes não é bem assim, né? E aí, às vezes, no final, com todos os incômodos do terceiro trimestre, termina optando por uma cesárea eletiva, às vezes, acha que não vai conseguir de parto. Então, é uma coisa importante, assim, de ter esse vínculo entre o paciente e o obstetra para ir definindo o que a paciente está pensando, quais são as dúvidas, né? E ter essa decisão compartilhada. E isso sempre muito importante a gente ir registrando em prontuário também, né, o desejo daquela família, assim, o desejo pela forma de nascimento, né. De alguma forma aquele bebê vai ter que nascer e a gente vai tentar adequar aí o que é mais interessante naquela situação individual, né. Então assim, expor bem para paciente quais os riscos e os benefícios de cada via, né, a indicação médica de cada via também, nem sempre a paciente pode ter essa escolha, né, às vezes a gente tem que respeitar a autonomia da paciente, mas nem sempre essa escolha é possível, tem algumas situações que a gente termina tendo que indicar uma cesárea de emergência, alguma coisa, e a paciente tem que estar ciente que isso pode acontecer, né. E da mesma forma o contrário, já vi paciente chegar em plantão dizendo em período expulsivo, dizendo que: "Não, mas a data da minha cesárea, eu tenho cesárea agendada", tudo, e terminar ganhando, às vezes, bebê na admissão, Uhum. com uma cesárea agendada. Então, assim, nem sempre acontece exatamente o que a gente planeja, né. E Uhum. aí isso também expor para paciente, assim. A autonomia da paciente, ela tá entre os princípios da bioética, né, que seria a autonomia do paciente, a beneficência e não maleficência, e a justiça. Então, assim, a gente tenta respeitar esses direitos, mas sempre tem essas limitações, né, por indicação técnica mesmo do obstetra. O obstetra tem que ter essa ciência que algumas situações, vai ter que, tipo, passar na frente desse desejo, né. Tem algumas coisas Uhum. que se sobrepõem mesmo. Super importante a gente comentar isso, né? Porque a gente via muito isso no passado, né? Uhum. Principalmente em relação à cesariana, né? Ah, a paciente quer porque quer ter cesariana, mas ela chega no plantão assim com 9 É, centímetros, né? Aí a gente pensa, poxa, tá nascendo, desperdício, né? né. A natureza tá resolvendo, sabe Aham. assim? Então, por que, né, que a gente vai... e às vezes acontecia, né? Porque a paciente tinha Uhum. aquele desejo e para tudo, corre, 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 todo mundo, sabe assim? Aí Uhum. anestesia, faz uma cirurgia, né? Uhum. E tá nascendo, né? De fato, não, é uma coisa que Sim. não tinha sentido, assim, né? E por outro lado, também a gente via muito, às vezes a paciente dizia, não, mas eu quero porque quero parto, só que a paciente tinha uma placenta prévia oclusiva total, Uhum. né? Se tem uma placenta prévia oclusiva total, não existe, né? Porque a placenta tá Uhum. ali, tá obstruindo, né? Onde o útero vai ter o colo vai ter a modificação plástica, né? E não tem como Uhum. passar, então, porque de fato a gente tem um risco Exato. iminente de óbito, né? Então, é importante, né, a gente trazer esses 3 pilares, né, Uhum. que tu comentou aí para que as pacientes elas saibam, né, e juntos aí então a gente consiga chegar a Exatamente. essa resposta, A né. gente sempre está diante de, no mínimo, 2 pacientes, né, o bebê e a mãe. Então a gente tem que fazer, assim, a gente que vai harmonizar toda essa situação e a gente quer que os 2 fiquem bem, né. Então, às vezes dá para escolher, dá, mas nem sempre é exatamente a nossa vontade. Isso Uhum, tem que ter a mente aberta, assim, né. perfeito.